Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Alguns tipos de vacinas estão em falta nos postos de saúde de Porto Alegre. Mas a orientação dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde é que a população vá até os postinhos para conferir a real situação. As vacinas que estão em falta ou com distribuição limitada são vacina contra hepatite B, com estoques quase zerados, a chamada vacina dupla contra difteria e tétano, e a antirrábica, ou vacina contra a raiva transmitida por mordida de mamíferos, como o cachorro, por exemplo. No posto de saúde Modelo, um dos maiores centros de vacinação da capital, o cartaz avisa sobre a falta da vacina contra a hepatite B. E não tem falta. Como é que vai fazer agora? Vou ter que esperar, não sei. Mas nem todas as vacinas estão em falta. Foram procurar vacina? Sim. Qual vacina fizeram? Pentavalente. Tinha todas as que estavam procurando? Todas ali, tinha. A falta de alguns tipos de vacina atinge todo o estado, mas os municípios vivem situações distintas. Aqui em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde orienta a população para que procure os postos de saúde para saber da real situação, pois alguns tipos de vacina têm públicos prioritários. Algumas vacinas que estão vinculadas à mídia como falta, e aqui em Porto Alegre a gente ainda está conseguindo abastecer. Então, procurar a unidade de saúde, explicar o caso, porque em algumas situações específicas a gente está conseguindo, como no caso das gestantes, bebês com contraindicação, né? A gente está conseguindo referenciar para um local onde tem, e algumas situações muito graves a gente usa a rede disponível, que é o Estado, as coordenadorias do interior. As poucas doses da vacina contra a hepatite B que ainda restam estão sendo distribuídas de forma estratégica que obedece protocolos em saúde. A gente ainda tem um estoque estratégico que não é muito grande, mas que está disponível no CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Hospital Presidente Vargas, para alguns grupos bem específicos, tá? Que são as gestantes, os pacientes na fila de transplante e os bebês que têm contraindicação à vacina pentavalente. O Ministério da Saúde informa que adquiriu 370 mil doses extras da vacina antirrábica. O produto aguarda análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e deve ser distribuído aos estados brasileiros ainda em janeiro. A distribuição das demais vacinas em falta deve se normalizar em fevereiro. Uma decisão da Justiça Federal em Cachoeira do Sul determina que o INSS assegure benefícios a quem não tiver perícia realizada até 45 dias após o agendamento. Conforme a sentença, médicos peritos locais que acompanham a greve da categoria há 4 meses devem retornar ao trabalho sob pena de corte dos salários. Foram intimados cada um dos 3 especialistas de Cachoeira e a agência do Instituto. A associação que representa os peritos alega que eles não tiveram direito de defesa e que o corte dos pagamentos já ocorreu. Em média, mais de 20 agendamentos presenciais são encaminhados por dia. Atualmente, sem garantia de realização. O INSS não se manifestou sobre a decisão judicial. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, CREMERS, lançou nesta manhã a Operação Verão 2016. A campanha da entidade médica tem o objetivo de orientar a população para os cuidados que devem ser tomados para reduzir o risco de doenças e acidentes durante o veraneio. Os principais tópicos são o combate ao mosquito Aedes aegypti, o consumo de álcool e afogamentos. Em Porto Alegre, o tempo é de sol com muitas nuvens, faz 30 graus. Em Novo Hamburgo, céu nublado com algumas aberturas de sol. As máximas chegam a 29 graus. Em Tramandaí, dia nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Temperaturas amenas na casa dos 25 graus. As taxas negativas do comércio deixam os lojistas em alerta. A retração no varejo gaúcho, por exemplo, chegou a 11% ano passado, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas. O resultado negativo foi puxado pelo tombo de 23% nas vendas de automóveis. No peito e na raça. Só assim para enfrentar 2016. O ano mal começou e já vem carregado de pessimismo na economia.
tudo por causa do ano passado, que teve um recuo de 5% no consumo aqui do estado e de 1,3% no Brasil. Isso que a gente está falando só sobre a intenção de compra do consumidor, segundo o Serasa, que se baseia no número de consultas para aquisições no cartão de crédito ou em financeiras. 2015 foi um ano muito difícil para todos os segmentos da economia brasileira e gaúcha. Nós podemos enumerar o que é. Em primeiro lugar, a alta da Selic, da taxa básica de juros, carregou junto todos os principais mecanismos de crédito para consumo. Tem mais dinheiro que vai para o sistema financeiro e deixa de ir para o consumo. Segundo fator, questão de alta de impostos. Sem dúvida nenhuma, a queda do nível de emprego e todos esses fatores juntos geram uma insegurança junto ao consumidor. Agora, quando o assunto é o volume de vendas reais, o Rio Grande do Sul amarga um índice ainda maior. Em 2015, foram 11% a menos de vendas do que o registrado no ano anterior, segundo dados da FCDL. Os setores mais atingidos são de tecido e vestuário, com menos 11,79%, móveis e eletrodomésticos, com menos 13,18%, e de veículos e motocicletas, com menos 23,14%. Mas mesmo diante de números não tão animadores, tem gente que nada contra a correnteza, como esta funcionária pública, que deve gastar até R$50 mil num carro para a filha. Extremamente necessário, né? Porque como a minha filha vai fazer faculdade e como vou ter que pagar a Kombi, essas coisas escolares para ela, não compensa. Embora o cenário não traga perspectivas animadoras, especialistas acreditam que 2016 possa ser um ano com um pouco mais de otimismo no varejo, já que 2015 ensinou os empresários a lidar com a crise da pior forma possível. E quem vai ao supermercado ou na fronteira já deve ter notado que o preço das frutas aumentou. Até a banana, considerada aí por anos uma das frutas mais baratas do país, está mais cara. A alta dos combustíveis e o fenômeno El Niño, que impactou a produção de hortifrutigranjeiros, são os principais responsáveis pelos aumentos. A reportagem é da UPF TV. Pela manhã ou à tarde, é comum vermos as fruteiras movimentadas, com pessoas em busca de frutas frescas, bonitas e saborosas. A dona Geni, que é de Joinville, Santa Catarina, está de férias em Passo Fundo. Ela consome frutas diariamente, mas procura sempre as frutas da estação. Mamão, pêssego, feijão, berinjela. Eu como assim, procuro comer todo dia melão, mamão, banana, maçã. Mas consumir frutas este ano já está mais caro. Com a subida do preço do frete em torno de 15%, os comerciantes repassaram o aumento para o consumidor. E para alguns, o valor pode subir ainda mais, chegando aos 30% neste primeiro semestre. Nesta fruteira, Juarez, que está no ramo há 26 anos, nos conta que nunca viveu situação como essa. A umidade, o calor não está deixando o produto vir ao natural, né? Por isso que o baixo produção e a alta do consumo acaba acarretando nessa, não acredito que 40%, mas uns 25% capaz de alcançar até metade do ano. Frutas cítricas como a laranja são trazidas de São Paulo. A manga também. Mamão e melão vêm da Bahia. Abacaxi e banana de Santa Catarina. Do Chile vêm estas variedades de bergamota e uva. A pera e a maçã são trazidas da Argentina. Você já viu que muito do que consumimos não é daqui. Com a mudança na cotação do dólar, que estamos batendo os R$4, encarece o custo dessa importação. Então, por exemplo, a ameixa chilena, que é uma fruta consumida o ano inteiro no Brasil, ela fica com um custo muito elevado. A pera argentina também ficou com um preço bastante, eu diria, salgado nessa situação. Nesta outra fruteira em Passo Fundo, o Eduardo, que tem 12 anos de experiência em mercado, e outros 3 como proprietário de fruteira, alega que o movimento continua. Porém, o que diminuiu foi o volume das compras. Eu vejo que eles eles acabam levando as coisas, mas em menos quantidade, né? Hoje vou levar 1 tomate, 2, só para o dia, né? O dia a dia. Se o consumidor está se adequando à economia, o mesmo vale para o comércio. E nestes tempos de instabilidade, mercados e fruteiras
precisam ser criativos para não perder a venda e ainda fidelizar os clientes. A gente tem uma grande quantidade de fornecedor e acaba especulando. Onde tem baixo preço, a gente tenta trazer para repassar para o consumidor nosso aqui no Passo Fundo. Tu acha que vai ter que aumentar mais até ali junho, julho? Eu acho que sim, né? Se depender do combustível, as coisas que estão aumentando, vão ter que repassar um pouco também, né? O ideal é que nós comecemos a olhar quais são as frutas de época e tentar verificar que mesmo a fruta de época, ela também pode estar com preço mais elevado por conta de uma quebra de safra, como foi o caso da melancia. Se os fatores econômicos preocupam e você não abre mão de consumir frutas no dia a dia, a dica que já falamos na reportagem, a gente volta a repetir, é a seguinte: coma as frutas da estação. Estamos no verão, no caso aqui, o pêssego, temos também a uva, a melancia, enfim. Assim, você vai alternar o teu paladar e ainda vai economizar no bolso. O governo do estado prorrogou por mais 6 meses o decreto que suspende a nomeação de concursados e a abertura de novos concursos públicos. O novo prazo estende por mais 6 meses a contenção de despesas com a folha de pagamento. Também estão vedados os gastos com diárias de viagem para fora do estado, passagens aéreas, contratos com empresas de consultoria e aquisição de materiais permanentes. As exceções deverão ser negociadas com a Secretaria da Fazenda. O Piratini informou que o decreto foi responsável, em 2015, pela economia de 980 milhões de reais nos cofres públicos. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jack's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs back at Jim. You know, those were different times. Em Caxias do Sul, céu parcialmente nublado, temperatura agradável na casa dos 25 graus. Condição semelhante em Passo Fundo, faz 28 graus. Em Ijuí, sol com muitas nuvens. Os termômetros devem marcar 30 graus. Veja daqui a pouco, Porto Alegre terá centro de referência para imigrantes. E em instantes, especialista dá dicas para evitar afogamentos. Acorda, acordeon, que eu tô sonhando. Sanfona tá tocando no salão. Menina bela vai me carregando. Chega eu vou alto do chão. Um cheiro no cangote de vez em quando. Um shot tão macio e sem fim. Parece que tem água. Alerta para os veranistas. O número de mortes por afogamento em áreas sem salva-vidas aumentou 125% em relação ao ano passado. Desde o início da Operação Golfinho, 27 pessoas perderam a vida em locais sem guarita. Em áreas com salva-vidas, esse número cai para 5 pessoas. Até o momento, mais de 100 pessoas foram resgatadas no litoral, 50% a menos do que no ano passado. Os agentes da Operação Golfinho orientam os banhistas para que procurem locais com guaritas para aproveitarem o mar, lagoas e açudes do litoral. Além disso, eles pedem para que se tome cuidado com a proliferação de águas-vivas nas praias, principalmente em Capão da Canoa, onde foram instaladas bandeiras em áreas de infestação desses animais. E como a gente pôde ver aí, os afogamentos mais que dobraram justamente nas áreas de banho em que não havia salva-vidas. E muitos desses casos, infelizmente, envolvem crianças. Na hora de aproveitar o tempo quente, o desconhecimento quanto aos cuidados necessários é a principal causa do afogamento. Na reportagem da TV Ijuí, você confere algum desses cuidados para aproveitar melhor o verão. Época de calor, verão. Nada melhor do que refrescar o corpo em uma piscina, mar, rios. Porém, precisamos cuidar para não acontecer afogamentos. Eu sempre tenho dito que nós, infelizmente, não temos a cultura prevencionista, né? Nós precisamos, na maioria das vezes, que aconteça algum tipo de tragédia para depois nós tomarmos uma medida protetiva ou corretiva. Obviamente que com o aumento da temperatura, né,
as pessoas tendem, isso é natural, a se refrescar, seja em águas de rios, lagos, piscinas, né? E eu tenho dito, assim, com bastante frequência, né, que o pessoal tem confundido se refrescar com se arriscar. Então, para nós, bombeiros, né, nós acreditamos que para se refrescar não precisa entrar num local onde as águas sejam profundas, né? Nas margens dos rios ou das piscinas propriamente dita, é possível fazer as pessoas se refrescar, ter um melhor conforto, né, e com isso também ter uma boa segurança. Segundo dados do Ministério da Saúde, afogamento é a principal causa de morte de crianças entre 1 a 4 anos e a segunda entre crianças de 5 a 9 anos, perdendo apenas para acidentes de trânsito. Criança não tem ainda aquela percepção do perigo e naturalmente também são bastante curiosas. Então, o que a gente tem, qual é a orientação básica que a gente dá? Que em hipótese alguma se deixe criança sozinha perto de piscinas ou perto de algum tipo de rio ou lago. Segundo os bombeiros, é importante alguns cuidados. Evitar locais onde não se conheça a profundidade, tentar socorro apenas quando tiver conhecimento da profundidade e se sentir seguro para o salvamento. Buscar algum objeto que possa oferecer flutuabilidade para a vítima e só então tentar fazer a retirada. Não ultrapassar a profundidade além da linha da cintura, evitar a ingestão de álcool antes de entrar na água. Se deparar com uma pessoa que está numa situação de risco, pessoas leigas, em hipótese alguma, pode tentar agarrar essa pessoa para retirar ela desse local. Então, o que nós aconselhamos? Nós aconselhamos usar algum material flutuante. Então, é um colete salva-vida, é uma boia, é uma corda, é um litrão PET. Então, sem ter um contato, tanto vítima como pessoa que está tentando salvar. Então, eles não podem ter um contato físico. Porque se isso acontecer, é bem provável que nós não teremos só uma vítima, sim 2 vítimas. Como o nome diz, eles salvam vidas. Mas, infelizmente, devido à imprudência, muitas pessoas acabam morrendo afogadas. O fato que entristece não apenas familiares e amigos das vítimas, mas também estes profissionais. A gente passou esses familiares que perdem um ente querido, né? Seria muito dolorido. Então, todo cuidado é pouco para as pessoas que vão banhar-se, né? No final de semana, ou mesmo de férias, né? Então, teria que ter bastante cuidado nesses períodos aí de verão, veraneio. A função de salvar-vida também é extremamente gratificante, tu poder ajudar, poder salvar a vida de uma pessoa, de um popular, ver a gratidão deles, a gratidão dos familiares, daquelas pessoas que acompanham o salvamento. Então, assim, eu me encontrei nessa profissão e acredito que meus colegas também são muito satisfeitos com a profissão, nesse intuito de sempre poder ajudar o próximo. 2 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidas ontem em Tramandaí, em mais uma etapa do Programa de Segurança Alimentar do Ministério Público Gaúcho. 2 estabelecimentos foram interditados por falta de higiene e acondicionamento impróprio de alimentos. Em Imbé, a ação do MP fechou mais 3 locais. Na semana passada, foi a região de Capão da Canoa que sofreu vistoria. 3 estabelecimentos foram interditados. Tempo parcialmente nublado em Uruguaiana. A temperatura fica em torno dos 31 graus. Em São Borja, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Dia quente faz 34 graus. O sol aparece entre nuvens em Alegrete. As máximas chegam a 32 graus. A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a Agapan, cobra da Prefeitura da capital uma nova sede. A solução pode estar em um prédio histórico. Também é avaliada a alternativa de um espaço no mercado público para a entidade que tem história nas lutas ecológicas travadas no estado. Por mais de 3 anos, o aluguel de cerca de R$ 1.400 neste prédio foi pago por um sócio da Agapan.
Mas, em dezembro, com o fim do patrocínio, a sala foi entregue. Parte dos documentos foi trazida para o escritório do vice-presidente da entidade. O restante está a 50 quilômetros daqui. A parte mais volumosa desse material foi levado para o sítio de um associado, o Alfredo Gui Ferreira, que fica em Águas Claras. Então lá está documentos antigos, arquivados, a biblioteca, painéis, cartazes, isso tudo foi levado para lá. A Agapan já teve uma sede, este pequeno terreno cedido pela prefeitura próximo ao centro, onde havia até uma casa construída de modo sustentável. Em 2011, o local foi repassado para uma pizzaria e a casa destruída. A prefeitura prometeu uma nova sede e agora a Agapan cobra a dívida. O executivo afirma que não tem dinheiro e estuda a concessão de um espaço no mercado público ou a negociação com empreiteiras para revitalizar um prédio histórico. Encontramos uma casa que é tombada, que é a Casa Estrela, que está em fase orçamentária e que, evidentemente, não há disponibilidade de recursos próprios. A Agapan faz parte da luta ambiental do Estado e do país. Fundada em 1971 por personalidades como José Lutzenberger e Flávio Lilgói, a entidade protagonizou lutas históricas, como o protesto contra a derrubada de uma árvore em frente ao prédio do Direito da URGS e a denúncia de crime ambiental na Praia do Hermenegildo, a chamada Maré Vermelha. Ter uma sede é garantir a estrutura necessária para seguir defendendo a sustentabilidade. Uma entidade do peso e da história da Agapan, ela está a serviço da sociedade. Então, a gente entende que o poder público tem sim, já que ele não pode fazer algumas demandas, que as entidades com capacidade para isso e com credibilidade como a Agapan que façam, mas que tenham algum lastro, algum sustento por parte do poder público. O Asilo Padre Cacique está com estoques baixos de alimentos, material de higiene, limpeza e medicamentos. Com o veraneio e a baixa circulação capital, diminuem também o número de doações. A entidade necessita de fraldas geriátricas, tamanhos grande e extra grande, desodorante, papel higiênico, talco, medicamentos básicos, como omeprazol e paracetamol, além de alimentos como feijão e farinha láctea. As doações podem ser encaminhadas para a sede do asilo na Padre Cacique 1178. Interessados também podem entrar em contato pelo telefone 51 33 23 7571. A capital vai ser a terceira cidade do país a contar com um centro de referência e acolhida para imigrantes e refugiados. Além de Porto Alegre, também São Paulo e Florianópolis possuem estruturas semelhantes. O convênio entre o Estado, a Prefeitura e o Ministério da Justiça foi assinado ontem em cerimônia no Paço Municipal. O Centro Vida, na zona norte de Porto Alegre, vai ser reformado para melhorar o acolhimento aos imigrantes de países como Haiti e Senegal. Muitos são atraídos pela fama de país hospitaleiro e com oportunidades. Mas, quando chegam, precisam da solidariedade dos conterrâneos para não irem parar nas ruas. Temos alguns casos aqui em Porto Alegre de senegaleses que até colocam mais de 5, 6 pessoas dentro do quarto. O local, que pertence ao governo do estado, já servia de abrigo para os recém-chegados, com recursos da prefeitura. Aqui eles fazem documentos e são encaminhados para o mercado de trabalho. Agora, o Centro Vida vai receber mais de R$700 mil do governo federal para reformar a estrutura física e contratar profissionais. Como psicólogos, assistentes sociais, bilíngues, professores de português, com isso nós vamos fazer com que os migrantes que já estão em Porto Alegre, que são em torno de 4 mil, possam cada vez serem qualificados. Nós vamos ter principalmente vagas para pessoas que têm a capacidade de falar a língua Orloff e o português, a língua crioulo e também português.
Na assinatura do convênio, o secretário nacional de Justiça defendeu a mudança na lei de imigração. É uma lei que foi promulgada em 1980, ainda sob a doutrina da segurança nacional, sem aprovação do Congresso Nacional, e ela prevê mecanismos altamente burocráticos, impeditivos da imigração. Seja estratégica, uma imigração para pesquisadores, para professores, para trabalhadores especiais e especializados, mas é uma lei também que não prevê direitos e garantias aos imigrantes. Desde a manhã de ontem, o cruzamento da Avenida Lucas de Oliveira com a Avenida Protásio Alves está bloqueada ao tráfego em meia pista para a realização de obras no pavimento do corredor de ônibus. As linhas de ônibus que usam o corredor serão desviadas para a via dos veículos. Os agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação vão monitorar as áreas nestes primeiros dias para orientar pedestres e motoristas sobre as mudanças. A previsão é de que os trabalhos estejam concluídos em 60 dias. Em Santa Cruz do Sul, a tarde é de sol com muitas nuvens. Faz 31 graus. Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Temperatura em torno dos 30 graus. Mesma temperatura na cidade de Cachoeira do Sul, que terá o predomínio de sol com apenas algumas nuvens. Veja a seguir os preparativos da Escola de Samba Acadêmicos de Gravataí para o Carnaval em Porto Alegre. E também, com ampliação de pomares de azeitonas, Rio Grande do Sul se consolida como o maior produtor de azeite de oliva do Brasil. Another day, well, another day, soft within the wayward things, like ecstasy, the sound of trees, most anything, what a baby sees. As pessoas com deficiência poderão aproveitar as praias de Porto Alegre. Amanhã, a Praia do Lamy receberá os programas Mergulhe Nessa Ideia e Praia Acessível para Todos. A iniciativa é da ONG Caminhadores, em parceria com a FADERS, Acessibilidade e Inclusão. As cadeiras anfíbias ficarão à disposição dos banhistas com mobilidade reduzida das 10 às 3 da tarde. Na Praia do Lamy, Rua Luiz Vieira Bernardes, posto 3, com uma estação de banho assistido. Essa ação é totalmente gratuita. E agora é esporte no canal aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do canal aberto. Obrigado pela audiência. Uma noite de derrotas para o voleibol gaúcho na Copa do Brasil. O Vôlei Sul Paquetá perdeu para o Taubaté por 3-0. O Canoas também foi derrotado por 3-0 pelo Cruzeiro. Isso no voleibol, 3-0, 3-0. Na Copa São Paulo de futebol, os times gaúchos também não se deram bem. O Grêmio foi goleado, e além de goleado, um papelão, 2 expulsos. Foi um horror. O Grêmio foi goleado pelo Ituano por 3-0 e está eliminado. E o Juventude perdeu para o Sport Recife e está fora da Copinha. Vamos ver o gol da vitória do time de Recife? Acompanhe comigo aí, ó. O Sport abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. James cruzou e Bala, fazendo jus ao nome, apareceu livre nas costas da defesa caxiense. Reveja o lance para finalizar no canto do goleiro Preze. Final, Sport classificado 1, Juventude eliminado 0. O Sport enfrenta agora o Mirassol pela Copinha. O Inter é o único time gaúcho, né, a representar o nosso estado na Taça São Paulo. Aliás, o Inter, eu disse ontem, repito hoje, tem muito bom time, olha, pode ser um postulante a conquistar o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por falar em futebol, categoria de base, você quer acompanhar as 3 competições
nesse final de semana no Rio Grande do Sul. Como é que você vai acompanhar? No site da TVE. Espetacular. Os links ao vivo estarão à disposição, tve.com.br. tve.com.br. Você assiste ao vivo os jogos dos torneios das categorias de base que agitam o Rio Grande do Sul. Até o dia 23 tem a 28ª Copa Santiago de Futebol Juvenil em Santiago. E nesse final de semana começa a 11ª Copa de Futebol Cidade Verde em Três Coroas e ainda tem o EFIPAM lá no Alegrete. Então, você acessa tve.com.br. tve.com.br, vai no link no fim de semana e assiste os jogos ao vivo, tá legal? No canal aberto recebemos Gisele Flores do Instituto Sobre Motos. A Gisele, que já foi piloto, continua sendo piloto, participou de competições e hoje dirige o Sobre Motos. Tudo bom, Gisele? Tudo bom, boa tarde, igualmente. Tu estás vindo da Europa, né? Sim, eu estive agora recentemente em Roma, no qual a gente fez um turismo, né, de aventuras aí com uma moto grande, com uma MT-09 Tracer, durante 15 dias e... Traduz o que quer dizer essa moto, esses números todos aí. Então, é uma moto de 900 cilindradas, no qual ela é uma moto específica para turismo. Uhum. E a gente foi conhecer e apreciar e ver toda a parte de mobilidade urbana em cima de uma moto durante 15 dias. E vocês fizeram toda a Itália? Não, nosso objetivo foi fazer só Roma. Ah, só Roma? Só Roma, e fomos também para Pompeia, que é distante mais ou menos 290 quilômetros, também para pegar um pouco de estrada, área urbana e área de turismo, né? No caso, fazendo região que é uma via de grande fluxo de turismo. Curiosidade, como é que o cidadão, o morador de Roma, ele trata o motociclista, motoqueiro ou motociclista? Motociclista. Motociclista, desculpa, o motociclista. Ele trata mais ou menos como o porto-alegrense trata o motociclista? Não. Nada contra o porto-alegrense, pelo contrário, sou porto-alegrense com muito orgulho. Mas é que a gente não trata bem o nosso motociclista, isso é uma verdade. Isso é verdade, mas o principal é o seguinte... Lá tem um grande problema que é de mobilidade urbana, né? Que como tem em São Paulo, como nós temos aqui... Aqui também. Aqui também, né? E eles entenderam que o melhor para que isso não aconteça é andar de moto. Então lá, o grande fluxo lá, 80% das pessoas andam de moto ou tem alguém que já andou de moto. Principalmente scooter, que é uma moto que dá para colocar o capacete debaixo do banco, que tu pode colocar Antiga lambreta. Antiga lambreta, antiga lambreta. E o que acontece? Lá os motoristas têm muito respeito, mas muito respeito pelo motociclista, porque ele sabe que tem alguém da família dele que pode estar andando na via. Perfeito. Então, quem anda de bicicleta, de duas rodas ou de moto, eles além de ter essa questão de ter uma mobilidade muito melhor, tem a questão que eles podem estacionar em qualquer lugar. Então, moto pode estacionar em área, em cima de calçadas. Eles têm um respeito muito grande. E, inclusive, na região central, que é uma região muito turística, só pode andar lá motocicletas. Carros não podem. Então, o que acontece? As pessoas que geralmente andam em uma pessoa só pilotando um carro, elas acabam optando por andar de moto e carregando, às vezes, levando carona. Então, um veículo muito mais responsável, muito mais inteligente. E quando não estão com a moto, eles estão com carros pequenos, né? Tipo aqueles Smart, Romizeta, antiga Romizeta, sim. Que são carros que são específicos para duas pessoas e podem, inclusive, ser estacionados lateralmente, então, diagonalmente. Então, isso é muito legal. Então, o respeito por moto lá é outra coisa. E, inclusive, a questão também de utilização de equipamento também é uma outra coisa que é muito importante. Tu não vê gente sem equipamento lá. Sim, né? Sem dúvida. Gisele, nós teríamos um programa inteiro para fazer contigo. Vamos te convidar para o nosso TVA Esportes aos sábados, para que tu possas ampliar essas informações tão importantes, falar também da questão da segurança, da moto, enfim. Muitas pessoas ainda têm alguns tabus com a moto, né? E ela é muito mais segura, às vezes, que um carro, né? Claro. E lembrando, para deixar o último recadinho, é o seguinte. Agora está aí período de férias, né? O pessoal vai andar de moto. Quem tiver moto nas praias, cabe lembrar que é proibido andar de chinelo de moto. Ah, perfeito. Porque, assim,
é proibido, vai levar multa e fora isso pode ter uma queimadura no pé ou causar algum acidente. Então, lembrando, quem tiver de moto não significa que tem que andar sem sapato, não, tem que andar com o sapato fechado. Muito obrigado, Gisele Flores, do Instituto Sobre Motos, participando aqui conosco do Canal Aberto. E só para lembrar, tve.com.br, quer acompanhar os 3 torneios nesse final de semana, da categoria de base, a meninada a 1000, com grandes jogadores surgindo, entra no site tve.com.br, os links estarão à sua disposição. Obrigado. Na cidade de Bagé, a tarde será de céu nublado com algumas aberturas de sol. Faz 30 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 29 graus. Sol com muitas nuvens em Rio Grande. A temperatura fica em torno dos 27 graus. A bateria e os destaques da Acadêmicos de Gravataí se reuniram na noite de ontem no Porto Seco para o primeiro ensaio de 2016. Neste ano, o samba enredo da escola conta a história da Estação Ecológica do Taim. A Acadêmicos de Gravataí, que tem como símbolo uma onça negra, foi fundada em 1961. Suas cores são o vermelho, o preto e o branco. A melhor colocação da escola foi um 4º lugar do grupo especial, conquistado no Carnaval de 2007. A empresa MM Faleiros assina até amanhã com a Prefeitura da capital o contrato para a montagem das estruturas temporárias para o desfile de Carnaval de Porto Alegre no Complexo Cultural do Porto Seco. A partir da assinatura, começa a montagem das arquibancadas, dos camarotes, frisas e áreas anexas para os serviços. Na segunda-feira, a Prefeitura deve liberar os recursos que faltam para as escolas de samba. A área que está assim deve abrigar cerca de 60 profissionais para a montagem das estruturas. A partir de terça-feira, a empresa contratada ofereceu o 3º menor preço na licitação, mas as 2 primeiras foram eliminadas por não preencherem diversos requisitos. Serviços de saúde e segurança também vão estar à disposição de quem for ao Porto Seco durante a festa. O Carnaval de Porto Alegre terá desfiles dia 5, 6 e 7 de fevereiro. O desfile das campeãs será dia 9. As contas da Prefeitura de Porto Alegre fecharam no azul no ano passado. O balanço foi apresentado hoje. O chamado resultado primário, que é a relação entre despesas e receitas, excluídos os juros por pagamentos de dívidas, ficou 27% maior do que em 2014. Segundo a Prefeitura, Porto Alegre encerrou 2015 com saldo positivo de quase 65 milhões de reais. As despesas com educação e saúde foram mantidas acima do percentual exigido pela Constituição. Mas o volume de investimentos caiu 14,5% na comparação com o ano anterior. Para o prefeito, ter as contas em dia é fundamental para conseguir um financiamento de 92 milhões de dólares, que está sendo negociado com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Fase 1 da Orla, nós enquanto estamos bancando com recursos próprios, mas o nosso fôlego é curto, nós precisamos recuperar esses recursos para 100 quilômetros de pavimentação na cidade. Então é um processo de uma operação que não é uma operação tapa-buraco, é asfalto novo nas principais vias da cidade, dependemos muito disso, são 100 quilômetros. Obras do orçamento participativo também estão incluídas.
Nesta quarta-feira, aqui no Canal Aberto, falamos dos benefícios do azeite de oliva para a saúde. E hoje vamos falar da produção deste tempero, que cresce no Rio Grande do Sul. O estado é hoje o maior produtor de azeite de oliva extra virgem do país. Este ano, a expectativa é engarrafar 50 mil litros, quantidade que corresponde a apenas 2% do consumo nacional, mas que já é o dobro do registrado em 2014. A TV Cachoeira, parceira da TVE na região central do estado, foi até Caçapava do Sul conhecer um pouco dos segredos do azeite daqui. Além do alto valor comercial, um dos motivos dos interesses dos agricultores no plantio de oliveiras está o aproveitamento de terrenos mais altos e pedregosos. É justamente nessas áreas que o rendimento costuma ser maior. A produção é mais rápida. Enquanto na Europa uma árvore leva 5 ou mais anos para dar suas primeiras azeitonas, aqui no Rio Grande do Sul as oliveiras produzem no 3º ano. A olivicultura tem se mostrado como uma alternativa, principalmente aqui para a metade sul, muito interessante, tanto para o grande como para o pequeno investidor, porque é algo que o produto final ele tem sempre espaço na prateleira, porque o azeite de oliva, tanto quanto as frutas de mesa, as azeitonas de mesas, elas são todas importadas. Em fevereiro será colhida a 4ª safra de azeitonas, responsável por levar ao consumidor garrafas do azeite Prosperato. A maior colheita foi registrada em 2014, 120 mil quilos da fruta. A quantidade rendeu 12 mil litros da marca gaúcha. Em 2015, o clima prejudicou demais os olivais e o rendimento ficou abaixo da metade. Apenas 2.800 litros. O símbolo da dieta mediterrânea no mundo, que chamava atenção apenas quando o rótulo era português, espanhol, italiano ou chileno, tem sido consumido e procurado quando de fabricação brasileira. E isso tem uma explicação. Ele é diferenciado porque ele é fresco, ele foi extraído há pouco tempo. A distância entre a produção e o consumidor é muito menor quando a gente compara a distância entre o produtor e o consumo quando o azeite vem da Europa, quando vem de outros países aqui na América do Sul. Bom, e no Canal Aberto desta sexta-feira vamos falar sobre material escolar que está em média 8% mais caro na comparação com o ano passado. Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.